Fala, gente, tudo bem? Desculpa, tinha dado problema no áudio. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo? O pessoal tá entrando aí de novo. Bom, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma live sobre o início da colorimetria avançada, tá? Do projeto da Curocorte, que é um projeto que eu estou criando. Eu senti a necessidade desse projeto porque muitos alunos que passaram ali pela sala de aula, na formação, tinham um pouco de dificuldade. E aí eu estou criando esse projeto para sanar essas dificuldades, tá bom? A gente vai da cor básica até a cor avançada e a mesma coisa vai acontecer para o corte, tá? Para quem não me conhece, eu sou João Bonick, sou cabeleireiro há uns 15 anos já, mais ou menos, estou aí na estrada. Fiz especializações em colorimetria, especializações em corte e hoje meu foco é atendimento e também como educador, tá? Tô vendo aqui o pessoal no celular, porque tava espelhando, tava dando problema ali. E hoje a nossa live a gente vai falar sobre correção de cabelo branco, tá? Muitos profissionais às vezes acham que sabem como que você faz uma boa cobertura em cabelo branco. Porém, existem algumas técnicas e aí a gente vai falar nesse embasamento entre química e técnica aplicada para esses tipos de cores, tá bom? Eu tô sozinho aqui, então eu não vou conseguir ver simultâneo pergunta e responder, então se alguém tiver dúvida, porventura pode perguntar lá no final, tá? Porque eu tô focado aqui para gravar o vídeo e aí eu não vou conseguir ficar toda hora olhando o celular. Só vou ver às vezes para ver se vocês estão ouvindo. Eu acho que agora sim, né? Bom, então vamos lá, sem enrolação hoje. O projeto da Curocorte, a gente vai começar com uma colorimetria mais básica. Então, eu escolhi esse tema sobre correção para cobrir cabelos brancos, porque é um tema que muitos profissionais procuram. A maioria deles fazem errado. Eu sou um profissional que eu fazia errado também. E aí, com o passar do tempo, a gente vem aprendendo como utilizar esses cosméticos para fazer essa correção. Então, se você é profissional, se você é cliente, está interessada, quer assistir essa live, pode vir, ok? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre os pigmentos naturais que a gente tem no nosso cabelo, tá? No cabelo, no couro cabeludo, ali na parte que está gerando as melaninas e a queratina, nós temos os melanócitos, que são as células que geram a melanina. A melanina é o que dá cor aos cabelos, tá? E nós temos os queratinócitos. Então, para a parte da melanina, os pigmentos naturais que nós conhecemos são eumelanina, que é um pigmento mais escuro. Ele pode ir do azul, marrom, então ele dá uma sensação de um cabelo mais frio, tá? Um cabelo que é muito escuro, ele tem muita concentração do pigmento eumelanina, por isso ele tende a ser mais escuro, ok? E aí a gente tem também dois pigmentos, que é a feomelanina, que é um pigmento mais claro do que a eumelanina, e também a tricosiderina. Feomelanina e tricosiderina, eles têm uma variação entre um cabelo avermelhado e um cabelo com um fundo mais laranjinha, ok? Então, os cabelos ruivos, por exemplo, eles têm uma alta concentração de feomelanina e tricosiderina e pouca concentração de eumelanina. Se a gente pegar um cabelo mais escuro, a gente tem muita concentração de eumelanina e pouca de feomelanina e tricosiderina. Então, ele é sempre mais proporcional. Se eu tenho um cabelo mais claro, mais para um loiro já natural, na altura de um 8, tá? Que é um loiro claro, a gente tem uma concentração maior de feomelanina. Vamos passar aqui para a próxima. Quando a gente fala de colorimetria, antes de tudo, a gente precisa entender que no nosso cabelo existem esses 3 tipos de pigmentos, que são pigmentos naturais, e a gente consegue fazer uma alteração nesse pigmento. Por exemplo, quando você faz uma descoloração, você está extraindo pigmentos da sua fibra capilar.
Quando você faz uma coloração, você está, às vezes, oxidando o seu pigmento natural e também colocando alguns pigmentos sintéticos dentro da fibra. Mas existem dois tipos de colorações que a gente precisa ver com um pouquinho mais de cuidado, tá? Uma dessas colorações é a coloração oxidativa, ou seja, ela trabalha em um processo de oxidação. Se ela trabalha num processo de oxidação, significa que você está abrindo a cutícula do cabelo, e a gente vai ver isso um pouquinho mais com calma. Você está abrindo a cutícula do cabelo, oxidando alguns pigmentos naturais, desde que eu falei que os melanócitos geram, e também, ao mesmo tempo, colocando alguns pigmentos sintéticos dentro da fibra, tá? E a gente tem a coloração por deposição, e muitas pessoas conhecem esse tipo de coloração como uma coloração tonalizante, tá? Então, essa aqui, a coloração oxidativa, era uma coloração que vai ter amônia na sua composição. A amônia, ela é um dilatador de cutícula. Para uma coloração funcional, você precisa ter a massa, que é aquela que vem num tubo, e você também precisa ter, para funcionar, um oxidante, que as pessoas conhecem como OX, ou água oxigenada, ou, se quiser ser um pouquinho mais específico, é o peróxido de hidrogênio, tá? Se você tem só essa massa e não tem um oxidante, não vai funcionar. Então, para um caso de coloração oxidativa, o que a gente está tentando fazer? Oxidando alguns pigmentos, dependendo, né, de qual tonalidade que a gente está trabalhando, mas oxidando alguns pigmentos naturais da fibra e colocando, ao mesmo tempo, alguns pigmentos sintéticos dentro dessa fibra. No caso de coloração por deposição, ou seja, uma coloração tonalizante, a gente não quer necessariamente depositar esses pigmentos dentro da fibra, igual acontece com a coloração por oxidação, tá? A gente quer criar uma maquiagem nesse fio, e isso tem a ver também com menos agressão à fibra capilar, mas menos durabilidade desse tonalizante do cabelo. Para a gente clarear um cabelo com coloração, ela precisa ser uma coloração oxidativa. A gente não vai conseguir um clareamento efetivo com uma coloração tonalizante ou por deposição. Por quê? Imagina que eu tenho essa caneta e ela está cheia de pigmento dentro dela, certo? Pigmento azul. Se eu não retirar uma certa quantidade desse pigmento mais escuro, eu não consigo colocar, por exemplo, um pigmento amarelo dentro dele. Eu até consigo, mas eu não vou conseguir revelar, não vou conseguir visualizar esse pigmento amarelo quando ele está misturado com azul. Então, para o caso da coloração oxidativa, eu tenho que retirar uma quantidade, ou seja, desfazer alguns desses grânulos, que são esses pigmentos naturais, a melanina, que são os pigmentos mais difusos, são os pigmentos mais fáceis da gente fazer uma oxidação por coloração, e colocar alguns pigmentos específicos, por exemplo, um cabelo ruivo. Então, eu teria que, na cosmetologia, ali no tubo mesmo, eu tenho que ter alguns pigmentos com uma tonalidade mais avermelhada para poder adentrar desse fio. Aqui eu fiz um esqueminha para a gente conseguir enxergar um pouco dessa diferença entre coloração por oxidação e outra por coloração de deposição. Então aqui eu tenho a minha haste capilar. Esses risquinhos que estão para baixo são as cutículas do fio, tá? A cutícula do fio, ela é nanométrica. Ela é muito, muito, muito pequena. Então, e aí já vou aproveitar até para falar um pouquinho de progressiva, sobretudo a progressiva de formol, porque eu acho que é a mais prejudicial para tudo. Imagina que eu tenho esse fio, e aí eu faço uma progressiva à base de formol e vou encapsulando cada vez mais essa fibra. Na hora que eu quero fazer uma coloração, se esse cabelo for um cabelo natural, porque a gente não consegue colorir um cabelo já colorido, se eu colorir mais escuro, eu não consigo colorir ele mais claro com coloração. Aí eu teria que fazer uma descoloração, tá? Agora, se eu colorir o meu cabelo, eu tinha um cabelo natural, vamos supor um castanho escuro, fui para uma base de um loiro médio, e eu quero, com a coloração, eu quero retornar para uma base mais escura, com a coloração
eu consigo. Aqui, então, se a cliente faz muita progressiva, ela vai criando cada vez mais um filme em volta desse fio. Então, ele vai blindando muito esse fio. Em um processo de coloração, pode ser que esse cabelo a gente não consiga fazer uma deposição efetiva de uma coloração oxidativa, tá? Mas isso só para a gente saber qual é o problema da progressiva. Aqui, deixa eu pegar até em vermelho para diferenciar, eu tenho alguns pigmentos na cutícula, tá? A cutícula, ela é uma camada que ela permeia, então ela, dependendo do pH que a gente estiver trabalhando, a gente consegue levantar um pouco ela para colocar alguns componentes dentro do fio ou retirar, depende do que você quer fazer. E também eu consigo selar. Por exemplo, uma progressiva, a base de formol, ela vai causar uma selagem muito, muito intensa, por isso que não é tão indicado. Se eu fizer um tratamento também reconstrutor, no final eu vou ter um pH ácido, então eu vou ter uma tendência a diminuir essa abertura de cutícula. Aqui eu tenho os pigmentos que eu coloquei pela oxidação e tenho também pigmento na cutícula, tá? Então, é uma coloração que eu consigo, de fato, colocar pigmento dentro do fio. Como que você consegue fazer isso e com quais oxidantes? Para isso a gente tem OX de 10, de 20, de 30 e de 40 volumes. Passou de 40 volumes, já é um oxidante considerado industrial e aí a gente não pode utilizar nos processos de coloração ou descoloração. Embora eu já tenha visto alguns profissionais ao longo dessa jornada aí usar até oxidante de 50 e 60. Mas isso não é o correto. E aí a gente tem também a coloração por deposição. Como que acontece ela? Ela vai ficar sobre a cutícula, essa coloração. Ela não vai penetrar aqui, ó, dentro do fio. Então, eu não vou ter uma alteração de cor efetiva, mas eu consigo fazer um tom sobre tom, porque ele vai estar por fora do fio, né? Como se fosse na camada mais externa do fio, um pouquinho até adentro do fio. Mas não além disso. No centro a gente não tem. Qual que é a grande diferença no dia a dia do profissional que está trabalhando com essas duas colorações ou da cliente que opta por fazer algum desses serviços? Esse aqui, ele é uma alteração, quando a gente fala, por exemplo, a cliente fez mechas e fala, nossa, o profissional alterou o fundo do seu cabelo, a cor de fundo, provavelmente ele usou uma coloração oxidativa com oxidante de 10, que no couro cabeludo, por ser quente, pode virar 15, 20, né? E aí vai alterar essa cor natural e ele, uma vez que ele não é mais natural, nunca mais ele vai ser natural em relação à cor. O que você pode fazer é tentar fazer uma correção para chegar próximo da tonalidade, e nós coloristas conseguimos fazer isso, porém, nunca é o natural. É um cabelo construído sinteticamente. E no caso no caso desse tipo de coloração, a gente utiliza para fazer um tom sobre tom, ou então para esfumar raiz, ou então, dependendo, para escurecer cabelos que estão claros. No processo de descoloração, muitas das vezes a gente precisa fazer uma matização, uma tonalização nesse cabelo. Então, é essa coloração que deve ser utilizada, tá? Até porque no processo de descoloração, o que vai acontecer com a fibra nesse caso? Vou criar um outro exemplo para não confundir, tá? Mas, vamos imaginar que esse aqui é um processo de descoloração. Minha cutícula estava mais fechada. E aí, eu vou trabalhar num pH muito alcalino. Se eu vou trabalhar no pH muito alcalino, a minha cutícula que estava fechada, estou exagerando, tá, gente? Só para conseguir visualizar. Mas ela vai abrir muito, ela vai dilatar muito. Vou
conseguir retirar os pigmentos naturais para chegar de um cabelo escuro a um cabelo mega loiro? Vou. Eu tenho que analisar o quanto que essa fibra vai aguentar esse processo, porque em um processo de descoloração eu estou retirando a melanina, mas eu também estou degradando as proteínas, né? A queratina, que todo mundo conhece, é uma das principais proteínas da haste capilar. Então eu estou degradando bastante queratina nesse caso. E aí eu fico com uns buracos na fibra, né? Agora imagina que eu tinha um cimento dentro desse fio, fiz um processo de descoloração, não tratei, eu tenho uma possibilidade de ruptura muito maior. E aí é o caso que pode ocorrer um corte químico a partir de um processo de descoloração. Uma cliente que fez descoloração, obrigatoriamente, ela precisa fazer um tratamento, né? Ela precisa nem fazer um tratamento, ela precisa fazer uma reconstrução capilar para repor aminoácido e repor lipídio e repor proteína dentro desse fio, tá? Se não é feito isso, a gente não consegue trabalhar com um cabelo saudável e deixar ele saudável no final do processo mesmo, né? Então, isso é necessário. Passamos aqui por coloração oxidativa, por coloração por deposição. E chegamos na nossa parte de cabelo branco. E aí a gente vai entender a diferença entre um cabelo natural. Um cabelo natural, quando eu digo não que o cabelo branco não seja natural, ele também é um cabelo natural, mas um cabelo branco, um cabelo natural pigmentado com os pigmentos naturais, ou seja, com aquele pigmento natural azul, vermelho e amarelo, que é a melanina, fenmelanina e tricosiderina. E no caso do cabelo branco, a gente vai descobrir qual que é essa diferença. Então, para a construção de um fio, eu tenho melanócito e queratinócito trabalhando ali junto para gerar melanina, respectivamente, e queratina, né? Para a gente ter um cabelo saudável e com cor. Porém, eu tenho uma grande diferença. Eu coloquei até uns pontinhos para a gente distinguir que nós temos pigmento e temos queratina, tá? Então, é uma porcentagem bem distribuída entre melanina, que são os pigmentos naturais, e queratina, tá? Eu tenho uma porcentagem bem distribuída, isso é feito de uma forma natural, é um cabelo que tende a ser mais saudável, e ele não é um cabelo tão enrijecido, porque a gente tem essas proporções bem próximas. E depois eu tenho, em um caso, um cabelo com nenhum pigmento dentro do fio, ou seja, zero, que é um cabelo branco. Inclusive, é até curioso a gente pensar nisso, porque a cutícula do fio, ela é uma membrana transparente, tá? Por isso que a gente consegue enxergar a cor nos cabelos, né? Quando você tem um cabelo natural e reflete luz sobre aquele cabelo, você consegue enxergar realmente a cor que existe nos pigmentos daquele cabelo. Se as cutículas não fossem transparentes, a gente nem conseguiria enxergar uma coloração ali, tá? E aí a gente começa a falar sobre técnicas. Glau, tô vindo aqui, eu deixo a aula gravada assim. Aí a gente começa a falar sobre técnicas. Primeiro de tudo que deve ser analisado, antes da gente fazer uma coloração, são porosidade, tá? Porque a porosidade de um cabelo, ele vai influenciar como que ele vai absorver esse pigmento ou se ele não vai absorver esse pigmento. Ou se, a princípio, ele absorve e logo ele perde esse pigmento rapidamente. O que é a porosidade? É justamente a cutícula que está muito aberta e aí você vai ter, de repente, um processo de corte químico, dependendo do oxidante que você está trabalhando, dependendo da qualidade da coloração que você trabalha, da quantidade de
amônia que pode ter dentro daquela composição, daquela coloração. A gente tem que analisar a porcentagem de cabelos brancos que cada cliente tem, para a gente conseguir fazer uma correção e uma cobertura boa desse cabelo. E também a aplicação. Eu vou começar primeiro pela aplicação, porque depois a gente já vai para alguns estudos de caso mesmo, para cada tipo, tá? Então, aqui é uma cabeça de perfil, assim, de lado. É um pouco estranho, eu sei, mas é uma cabeça, acreditem. Eu fiz algumas divisões como se o profissional estivesse separando mechas para aplicar essa coloração. Então, olha a distância que eu tenho nessas primeiras. Uma distância muito grande. E depois eu vou diminuindo essa distância. Por quê? A divisão é importante para ter uma boa cobertura de brancos? Sim. Uma vez eu estava dando aula e um aluno me perguntou... Para falar a verdade, tinham ensinado ele de uma forma a aplicar a coloração que não era uma forma bem... Não era nada correta, né? E tinham dado uma explicação para ele, mas a explicação é completamente diferente. Então, se eu tenho divisões muito distantes de mecha entre uma e outra, imagina que eu estou separando essa mecha aqui com o pente. Se eu tenho separações muito grandes e eu pego essa fatia que eu separei dessa mecha e aplico a coloração, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma aplicação superficial, né? Muitas das vezes a minha coloração não vai chegar naqueles fios que estão no meio, tá? Além do mais, se a cliente tem uma quantidade muito grande de cabelo branco, esse tipo de cabelo, ele é um cabelo que tende a ser mais rígido, porque ele não tem uma distribuição em porcentagem ali na fibra entre melanina e queratina, ele tem só queratina, ele tem ausência de pigmento, ele tem zero pigmento, e é um cabelo que vai tender cada vez mais, as clientes falam, né, nossa, os brancos são tão rebeldes que eles ficam apontando, e realmente, eles são muito enrijecidos, porque ele não tem uma distribuição muito boa de melanina e queratina, ele só tem queratina, e a queratina, ela é uma proteína dura, né, tanto é que a nossa unha é queratina, por isso que a gente consegue cortar e é mais dura. O cabelo também, né, ele também é uma queratina enrijecida, um pouquinho mais mole e em menos quantidade que a unha, claro. Se eu tenho uma má aplicação, esse meio aqui, eu vou fazer um tracejado. Imagina que a minha coloração não chegou a penetrar nesse meio. Então eu vou ter uma boa aplicação só nessa parte superficial. Dependendo se o profissional pegou essa mecha e fez uma aplicação por baixo, eu também vou ter uma aplicação por baixo, tá? Mas no meio, onde eu tenho uma concentração grande de cabelo branco, eu não tenho uma boa aplicação. Essa é igual, essa também é igual. Agora aqui, olha como diminui bastante a espessura da minha mecha, né? Então, se eu vou diminuindo cada vez mais a espessura dessa mecha, e a aplicação correta ela é quase que em transparência, né? E é por deposição. A gente tem que depositar essa coloração bem no cabelo. Alguns profissionais tentam até utilizar uma quantidade menor do que deveria ser utilizado para conseguir fazer uma cobertura de cabelo branco. E aí o produto se torna escasso, a fibra nem consegue absorver esse pigmento. O cabelo branco, muitas das vezes, ele salta daquele ponto, então ele fica um pouquinho mais alto do que os cabelos com pigmentos naturais. E aí, se ele está fora da coloração, você não vai ter uma boa aplicação também. Então, tentar seguir mechas mais finas, tá? Mais finas, bem aplicadas, por deposição, não por arraste. Algo até legal da gente falar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em cima. Imagina que esse é o pote
Desenho bem pequenininho, né? E aqui dentro eu tenho meu produto. Tá? Então é um pote com a coloração ali preparada. Quando a gente prepara uma coloração, tem que ter agilidade. Tá? Se você está trabalhando sozinho e não tem agilidade, é melhor que você faça duas partes prepare duas vezes esse produto, né? Então prepara, aplica toda a parte da frente, depois aplica toda a parte de trás, depois prepara, aplica toda a parte da frente. Porque uma coloração, ela pode e na maioria das vezes começa a oxidação final em 40 a 45 minutos, tá? Pela tecnologia que a gente tem de coloração hoje. Se ela oxida, significa que a composição que eu preparei ali, ela já se foi. O meu peróxido, minha oxigenada, muitas das vezes, já se decompôs, tá? Então, a oxigenada, ela também se decompõe. Se ela se decompõe, a sua coloração perdeu toda a utilidade. E também temos que pensar que o processo de oxidação ela acontece pela presença de oxigênio, né? Por isso que o nome oxidação. Quando vocês podem até reparar, quando você preparar uma coloração, essa primeira partezinha, ela tende a mostrar uma coloração um pouquinho diferente do que a cor de pigmento, mesmo isso é visual, tá? A cor de pigmento dentro do pote, como se eu pegasse aqui do meio. Por quê? Essa parte já está oxidada, ou seja, ela já está quase inutilizável, porque ela fica mais exposta, fica exposta há muito mais tempo durante todo o processo de coloração com oxigênio. Então, o correto é você sempre mergulhar o pincel para pegar o pigmento que não está oxidado, tá? Que não está nessa camada. Então, sempre mergulhe o pincel nesse sentido. A gente tende a fazer isso, né? Eu tenho um pote de coloração aqui, eu pego o pincel e pego a parte de cima. Isso não é legal, você precisa pegar o seu pincel e afundar ele para você não pegar só a parte oxidada de cima, e sim a parte da coloração que ainda nem entrou no processo de oxidação. E aí, depois que você pegou com o pincel, aí sim você faz a aplicação correta ali, mecha a mecha, fininha, com paciência, também não precisa correr, se você não consegue fazer correndo, é melhor que você divida esse processo em duas partes, faça essa coloração no tempo zero, aplica, espera mais um tempinho, faz a outra parte, aplica no restante, tá bom? E a porcentagem de cabelos brancos. Como assim, João, a porcentagem de cabelos brancos? Eu vou ter que contar a quantidade de cabelos brancos que tem minha cliente? Não, você não precisa contar a quantidade de cabelos brancos que tem a sua cliente. Isso é muito visual, para falar a verdade. Deixa eu descer outra folha. Já está menos usada. Vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar a minha cliente, a cabeça da minha cliente visto de cima, né? Como se ela tivesse aqui na minha frente e eu tô aqui atrás dela, ela tá na minha cadeira, então eu tô vendo a cabeça dela por cima. O cabelo branco, ele nunca vai nascer em um ponto só. Geralmente, o que acontece? E a gente nota bastante isso no dia a dia do salão. Você tem algumas clientes que elas tendem a ter uma quantidade de cabelo branco muito maior aqui na parte da têmpora, na costeleta, né? Então, você deve considerar aquela quantidade, você tem que, para falar a verdade, considerar a quantidade de cabelos brancos dessa cabeça inteira. Porém, isso é muito visual. Então, eu vou analisar. Esses pontos azuis agora não representam pigmentos, representam fios. Não sei se dá para ver aí na câmera.
o celular, não dá pra ver muito bem, mas dá pra ter uma ideia. Eu tenho uma quantidade, o azul aqui que eu representei, é uma quantidade muito maior de cabelo natural, em questão de pigmentação, e o vermelho é uma quantidade muito menor de cabelos brancos. Então aqui eu posso considerar que esse tipo de cliente tem até 25% de cabelos brancos na cabeça. Isso vai mudar completamente a técnica que eu vou aplicar na matemática das cores a hora que eu for preparar essa coloração. Agora, se eu tenho poucos, né, pigmentos azuis e a mesma quantidade de cabelos brancos, eu tenho poucos cabelos naturais em questão de pigmentação e a mesma quantidade em cabelos brancos, significa que eu tenho até 50% de cabelo branco em uma cabeça da minha cliente. Então, esse tipo de aplicação também já deve ser diferente na hora da gente calcular essa coloração. Agora, se eu tenho pouco cabelo natural em pigmento e muito cabelo branco, eu posso dizer que essa cliente passou da taxa de 50% de cabelos brancos, então eu vou ter muito mais cabelo branco, vai ser um processo que demanda um outro tipo de cuidado, e aí a gente vai analisar cada caso. Importante também falar, o processo de coloração oxidativa, não sei se falei, eu acredito que não, ela não tem tanto problema de desbotamento quanto o processo de coloração tonalizante. Por quê? Como aqui nesse caso a gente tem pigmento mais na camada superior, é muito mais fácil desse pigmento ser arrastado pela água, tá? E aí as empresas que melhores trabalham com colorações por deposição, que são as colorações tonalizantes, elas garantem até uma média de 24 lavagens, tá? Então, sua cliente faz coloração com tonalizante por deposição, então sim, ela precisa ir lá no salão, retocar essa cor. Muitas das vezes a cliente não precisa nem refazer as mechas, o que ela precisa é só renovar aquela cor, renovar o brilho, porque o cabelo loiro muitas das vezes tem que ter brilho. E também a gente pode fazer uma raiz com coloração por deposição. Eu faço muito isso, principalmente quando não quero alterar fundo de cor natural do cabelo das minhas clientes, porém ela tem um desbotamento mais rápido. E aí chegamos na chave, que são os casos para cada tipo de cabelo, tá? Hoje a gente está falando bem rapidinho, pinceladão mesmo para quem já tem uma base de colorimetria, mas tem dúvida ainda na correção, cobertura de cabelos brancos. Então, para quem já é cabeleireiro ou está estudando aí, sabe a diferença entre uma coloração base e uma cor fantasia, que a gente também pode chamar de nuance. Qual que é a grande diferença desses dois tipos de coloração? A coloração base, ela tem um fundo de cor que vai simular uma pigmentação de um cabelo natural, tá? Então, por exemplo, eu tenho um cabelo preto, então uma coloração base, ela vai ter muito pigmento azul, ou seja, melanina, que quando aglomerado vai dar uma sensação de um cabelo mais escuro, que é o caso do preto, e vai tentar simular uma cor natural. Eu tenho uma coloração base na altura de um castanho, tenho uma coloração base na altura de um loiro. Então, as cores bases, elas sempre vão tentar simular as cores dos cabelos reais, tá? Dos cabelos possíveis. Quando a gente fala de cor nuance, a gente está falando de uma cor que a gente enxerga secundária no cabelo. Por exemplo, eu tenho um cabelo que ele tem uma sensação de cabelo dourado. Então, para isso, na maioria das vezes eu estou utilizando uma coloração
que tem uma nuance. Eu tenho um cabelo vermelho, também nuance, tá? E aí tem uma divisão bem rápida por conta de nomenclatura, que é muito fácil. Então você pode colocar os primeiros 5 números seguidos, tá? Isso é uma regra para você nunca esquecer mais o número das colorações. E aí a gente não vai se atentar ao nome, porque colorimetria a gente não precisa entender nome, a gente precisa entender como que funcionam as coisas, tá? É muito melhor você entender como do que você memorizar um nome. Você tem que entender como funciona o sistema e qual que é a parte ali da alquimia e da matemática das cores. Então, 1 e 2, sempre em ordem crescente desses números, eu até coloquei uma seta, a gente tem o número mais baixo, vai ser uma cor base mais escura, de um cabelo mais escuro. Então, 1 é um cabelo preto, tá? O 2 também é um cabelo preto. E aí, as escolas na formação sempre falam cabelo preto escuríssimo e preto natural. Para falar a verdade, os dois são pretos, né? E aí eu tenho um carregamento muito maior de pigmento escuro no cabelo 1.0, na coloração 1.0, do que na coloração 2.0. E aí eu tenho 3, 4 e 5, que são colorações castanhas. Então, memorizando de novo. 1 e 2 são cabelos pretos. 3, 4 e 5 são cabelos castanhos. O que eu estou fazendo quando eu vou em ordem crescente? Eu estou clareando gradativamente esse cabelo, né? Cabelo preto, 3.0 é um cabelo castanho escuro, 4.0 é um castanho médio, 5.0 é um castanho claro. Fim. Acabou a classe dos cabelos mais escuros da nossa tabela. O que eu estou simulando aqui nesses casos? Eu tenho muito pigmento escuro, muito pigmento azul, uma porcentagem maior de pigmentos vermelhos, avermelhados, aqui nesse caso, e uma quantidade pouquíssima de pigmentos amarelos, tá? Mas eu tenho os 3 pigmentos. E o nosso cabelo, por mais que ele seja escuro, ou por mais que ele seja claro, ele sempre tem os 3 tipos de pigmento, em proporção diferente, tá? Quando eu vou a partir do 6, então, construir essa tabela do 1 ao 5, depois você vai construir uma tabela do 1 ao 10. O 6 é um cabelo loiro. 6 é um cabelo loiro? Sim, nós temos um cabelo que é um loiro mais escuro. O 6 é um desse tipo de cabelo loiro mais escuro. O 7 é um cabelo loiro médio. O 8 é um cabelo loiro claro. O 9 e o 10, loiro claro, claríssimo, ultra claro, enfim. O que importa é você saber que o 6 é um loiro mais escuro. Quando eu passo para o 7 é um médio. O 8 é um claro. O 9, independente do nome ou do fabricante, ele vai ser um loiro mais claro que o 8, e o 10 vai ser um loiro mais claro que o 9. Isso que é importante a gente ter noção antes da nomenclatura, porque as empresas também, muitas das vezes, elas usam, por exemplo, vou pegar um exemplo aí, o Lorivete, né? Você vai lá na farmácia, a vendedora pegou a caixinha, muitas das vezes a vendedora fez o curso de um dia só, de um treinamento de venda, e acho que ela é super colorista. Isso é pra vida, né? E aí vocês vão lá e elas dão várias dicas, mas precisa entender. E é muito melhor você saber o que é o número dessa cor do que você ficar se prendendo a um tipo de nome fantasia, um nome comercial, tá? Se eu quisesse criar o Castanho João, eu poderia criar, tá? Porém, eu sei o número que deveria ser esse tipo de cabelo, tá? E aí eu tenho uma coloração, isso que a gente falou são as cores base, e eu tenho uma coloração nuance. A coloração nuance, como eu disse, é uma coloração que vai dar uma cor secundária, tá? Então, as cores base são cores que vão dar fundo de cor. As cores nuance são as cores que vão trazer uma cor secundária, uma sensação. E aí ela pode ser azulado, pode ser mate, pode ser dourado, pode ser vermelho, pode ser acaju, enfim. E aí a estrela a gente vai ver um outro dia, que é
Tem muita coisa para ver, tá? Como que eu identifico que é uma coloração nuance? As cores nuance, elas antecedem por um número. Esse número eu vou chamar de X, porque não me interessa que esse número é, para eu saber que é uma nuance, tá? E um ponto seguido de um outro número. Então, por exemplo, quando você vê um x.6, ela é uma cor nuance, tá? Considerem que o x é uma cor, é um número também, tá? Que seria uma cor base. Então, vamos imaginar, se eu estou falando que é um 6, eu pego esse 6 aqui, jogo aqui e falo que é um 6.6, ela é uma coloração nuance, ela não é uma coloração base, ela não tem poder de cobertura de cor para alguns casos de cabelo branco, tá? Se eu estou pegando um x.3, ela é uma cor que tem um pigmento dourado. Se eu estou pegando um x.1, ela é uma cor que tem um pigmento azulado, tá? Mas são todas cores nuances. Não são ideais para cobertura de branco, dependendo do caso, ok? Isso só para ilustrar a diferença para a gente poder seguir na técnica, tá? E aí a gente tem a técnica das tríades, né? Da cor. O que seria isso? A gente vai imaginar uma pizza, só que é uma pizza só com 3 pedaços, tá? A gente não vai ter uma pizza de 8 pedaços para seguir essa regra. A gente vai ter uma pizza de 3 pedaços. E aí, a gente vai começar a colocar os pontos dessa regra. Quais são? Até 25% de cabelos brancos da minha cliente, se ela tem até 25% de cabelos brancos, eu posso usar uma cor base ou eu posso usar uma cor fantasia que é igual nuance, ok? Cor base e cor fantasia é a mesma, fantasia e nuance é a mesma coisa. Se ela tem, você olhou no visual da cabeça dela, viu que ela tem até 25% de cabelos brancos, você pode usar ou base ou uma cor fantasia, que ele vai te trazer cobertura. Ele vai pegar esse fio e vai super pigmentar? Muitas das vezes ele não vai até colorir muito bem esse fio, mas como você está numa porcentagem muito maior de cabelo escuro, quando só de bater a cor ali você já tem a sensação que aquela cor fechou, tá? Então é uma cor que vai funcionar para os dois casos. Se a minha cliente partiu de 25% e ela tem até 50% de cabelos brancos, eu vou usar a regra do 1/3, tá? 1/3 de cor base para o restante de fantasia. E aí eu vou explicar isso um pouquinho melhor aqui na próxima folha. Se a minha cliente passou de 50% de cabelos brancos, eu tenho que fazer 2/3 de base para 1/3 de fantasia, ok? Então vamos lá entender como que é isto. Lembrando que hoje eu não tô trabalhando aqui considerando o fundo de clareamento, que é muito importante. A gente está só vendo a aplicação de técnica para cada tipo de caso, ok? A pizza é um pouquinho torta, né? É o que vale a intenção aqui, gente. Ok. Então vamos lá. A minha cliente tem até 25% de cabelos brancos. Opa. Vou colocar aqui. Essa primeira é até 25% de cabelos brancos, tá? Era a regra do 1/3 de base para o restante, tá? Ou seja, para 2/3 de coloração nuance. Se você quiser uma cor nuance aplicada. Desculpa, gente, é 25%. Você pode usar ou base ou nuance, tá? Ou se eu fizer isso aqui, ó, chamar o azul de base, pegar ele inteiro no meu cálculo e utilizar, ou se
eu usar só coloração nuance, tá? Tanto faz. Eu vou ter a cobertura perfeita usando qualquer tipo de coloração. João, dá um exemplo. Só vou ter exemplos aqui. Vou fazer exemplo aqui. Vamos supor que, porventura, minha cliente quer um loiro médio dourado, que seria um 7.3. Isso é uma cor nuance. Se eu quiser entrar só com cor nuance, ou seja, cheguei lá, meu tubo tem 60 gramas. Vou exagerar, vou falar, para a conta ficar fácil. Vou falar que eu vou usar um tubo de coloração. Vou usar 60 gramas dessa cor. 60 gramas. Se eu usar só 7.3, que é um loiro médio que vai ter um reflexo dourado, eu vou ter cobertura desse cabelo branco porque eu só tenho até 25% de cabelo branco, tá? Ou se a minha cliente não quer esse reflexo dourado, ela quer deixar o cabelo dela no mais naturalzão e quer usar um 7.0. Eu também posso usar só uma cor base que ele vai cobrir até melhor do que uma coloração nuance, ok? Agora, se eu tenho, colocar seta, que significa a partir de 25 até 50% de cabelo branco, então eu tenho a primeira regra do 1/3, tá? É 1/3 de base para 2/3 de nuance. O que significa? Se eu pegar o mesmo exemplo, se eu usar um 7.3 para uma cobertura de branco da minha cliente que tem de 25% até 50% de cabelo branco, eu não vou ter uma cobertura excelente. Eu posso ter transparência, eu posso ter revelação dessa cor e eu não vou ter uma cobertura perfeita, tá? Essa aqui é a regra do 1/3 de base. Por quê? Se eu usar só nuance, eu não vou ter fundo de cor. Eu só vou ter essa cor mais sutil, que vai ter uma sensação de cor secundária, tá? E isso vai me trazer um prejuízo no final, que é um desbotamento muito rápido, uma abertura do fundo natural da cliente, esse pigmento vai embora e ela pode começar a enxergar o cabelo dela mais alaranjado, então tem vários aspectos. Tenho como prever isso e corrigir? Tenho, porém é uma outra aula, porque esse assunto é muito extenso. Se eu for fazer um cálculo disso, como que seria? Então, vou continuar usando 60 gramas. Olhei aquela cabeça e falei, vou usar 60 gramas de coloração total, tá? Como que eu vou preparar? Se eu estiver usando essas mesmas colorações, se 1/3, tá? Ou seja, eu peguei minha pizza e dividi por 3. 1/3 de 60 eu preciso ter de base, quantos gramas eu vou ter que usar numa coloração de base aqui? No caso, um 7.0. O meu objetivo final é usar 60 gramas. 1/3 de 60 é igual a 20 gramas. Então, 20 gramas eu vou usar de 7.0, ok? E o restante de nuance. Vamos supor que essa cliente quer uma coloração com um fundo dourado. Eu vou usar 40 gramas de 7.3, ok? 20 mais 40, 60, cumpri a regra de 1/3. E vou ter uma cobertura perfeita, porque eu tenho a minha cor base, que é a minha cor de fundo, e eu tenho a minha cor nuance, que é uma cor mais subjacente, e não vai ter poder de cobertura. Ele vai ter um poder de enxergar essa nuance, esse reflexo, né? Sobretudo, muitas vezes, quando ainda tem uma luz incidindo nesse cabelo, porque se não tiver uma quantidade de luz legal, talvez você nem consiga enxergar. Ok? Deu para entender? Ah, mas eu tenho dúvida como que eu faço isso. Eu não entendi a regra de 1/3. É simples. Você pode pega 1 dividido por 3,
vezes 60 gramas, tá? Eu sei que a regra é de 1/3. Você vai pegar 1 dividido por 3 vezes 60, vai te dar igual a 20 gramas, que é o que você precisa usar de base. Se você precisava usar 60, nesse caso, então o restante são 40 gramas, vai ser de uma coloração nuance, tá? E se eu for usar 50 gramas, eu não vou usar mais 60, faz a mesma regra. 1 dividido por 3 vezes a quantidade que você quer usar no final. 50 gramas, porque você vai usar uma quantidade menor. O restante você vai usar de uma cor nuance. Agora, se eu dividir as coisas aqui, para não confundir. Depois disso aqui eu vou subir foto no meu feed, tá? Eu pedi para fazer uma artezinha, uma arte que tá bem objetiva assim, e vocês não precisam ficar anotando também. É melhor prestar atenção do que anotar, porque às vezes está anotando e não presta atenção, e aí perdeu a chave do negócio aqui, a virada. Se eu tenho a partir de 50, a partir de 50% de cabelos brancos, então significa que eu tenho que usar a regra de 2/3. Opa, tá vivo. Aqui é a regra de 1/3. Aqui tanto faz, base ou nuance, tanto faz. Os dois vão me dar poder de cobertura. E aqui é a regra de 2/3. 2/3 de quem? Eu sempre estou considerando o que eu vou usar de base. O restante é nuance. Então, se são 2/3, eu vou pegar 2 partes dessa pizza, que deveriam ser partes iguais, mas o professor não desenha muito bem. Significa que 2 partes dessa pizza vão ser de base, tá? 2 partes, 2/3. 3/3 seria 1/3, seria a pizza inteira, né? Aqui a gente está usando 2/3 de base. Se eu tenho 2/3 de base, foi lá, estou ilustrando, porque tem gente que tem um probleminha em entender fração. Eu estou tentando explicar de outra forma. E 1/3 dessa cor vai ser de nuance. Se eu estou em 50% de cabelo branco, aqui é a partir. Se eu estou em 50, 60, 70, 80, 90, 100% de cabelo branco, a regra é a mesma se a sua cliente quer usar uma nuance, tá? Se ela só quer uma cor base, você mesmo assim tem que considerar o fundo de clareamento. E aí eu não vou entrar nesse assunto agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas se ela quiser uma nuance, essa é a regra que deve ser seguida, ok? Então, quanto que é 2/3 de 60 gramas? Então, tem o mesmo caso, ó. Tenho 60 gramas, 2/3 de 60 gramas é igual 40 gramas. Eu vou usar de base para 20 gramas de nuance. Pegar o mesmo exemplo, tá? Então, eu dobrei. Tem dúvida como calcular isso? Pega 2, considera a base. Pega 2 dividido por 3 vezes 60, que é o número final que você quer chegar. Esse número vai te dar 40, o restante vai ser cor nuance. Base e nuance. Então, vocês viram que conforme eu vou avançando o nível de quantidade de cabelo branco, eu tenho que aumentar muito mais o meu número de base, porque esse número de quantidade de base, ele tem que ter um fundo de cor. Se eu não tenho um fundo de cor, eu não tenho uma boa cobertura de cabelo branco. Ok? Acho que por hoje é isso. E agora que eu lembrei que eu tinha feito uma outra folha com os mesmos cases, mas beleza. Obrigado. Obrigado. Tô vendo aqui a mensagem das meninas. Vocês têm alguma dúvida? Vou abrir aqui uns minutinhos para pergunta.
Nossa, já deu 1 hora de live. Vou... Tô olhando aqui o celular porque... Tentando ver a mensagem de vocês. Oi, Kari, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Algum caso específico? Para quem não tem ideia de como é feito live, às vezes chega com um pouquinho de delay, então vou esperar um pouquinho mais para ver se vocês têm alguma dúvida. Rei do Loiro, obrigado, querido. Obrigado. Acompanha aí que tem muito mais material real, tá? Eu quero avançar muito na colorimetria avançada. Para quem não me conhece, não sabe, eu dou aula de profissionalizante para cabeleireiros, tá? Em escolas, mas também dou aula de aperfeiçoamento tanto em cor quanto em corte, tá? Então esse projeto de cor e corte, ele nasce com o intuito de ajudar as pessoas que têm deficiência em colorimetria, porque um dia eu tive que estudar muito para saber o que eu sei hoje, e eu acho que quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem que compartilhar, né? Compartilhar essa história e encurtar o tempo das pessoas a chegarem nos objetivos delas. Porque eu penso que se a gente seguir com essas aulas, a gente pode economizar, por exemplo, 15 anos que talvez eu fiquei batendo cabeça, e eu acho que é muito melhor a gente dividir e crescer junto do que guardar os segredos. A gente vai ter aplicação de cor de mechas, a gente vai ter técnicas, a gente vai ter técnica de corte, vai ter técnica para cabelo Chanel. Eu já fui um cara que já errei muito em cabelo loiro, já fui um cara que errei muito em corte Chanel, principalmente Chanel de bico, que são os cabelos mais curtos, e eu sei que a maioria das pessoas, a maioria das dúvidas estão nesses 2 pontos, né? Porque a gente sabe as dores. Eu peço para que vocês me mandem dúvidas, pode mandar dúvida em inbox, quando eu abrir a caixinha, sempre acompanha. O nosso projeto eu vou tentar fazer aí 2 lives por semana, como o salão deve retornar agora dia 24 em São Paulo, não sei de onde que vocês estão falando, mas talvez eu não consiga fazer nos dias que eu estou programando, que eu estou programando fazer segunda e sexta, sempre as lives, talvez eu mude para segunda e quarta, inclusive, mas eu peço para que vocês acompanhem, que divulguem com os amigos, isso me ajuda muito. Na minha bio tem um link. Vou molhar um pouquinho a garganta. Na bio, se vocês clicarem lá, tem um link e aí vai ter canal do YouTube, que eu comecei a construir ano passado e parei, e agora eu voltei com tudo, com esse projeto. Canal do YouTube, vai ter o grupo do Telegram, tá? E também tem agendamento para clientes. Então, para quem é profissional, para quem está estudando, para quem é cabeleireiro ou aspirante a cabeleireiro, vai lá, clica no YouTube, curte, se inscreve que vai ajudar bastante, compartilha com os amigos, tem corte lá também. Para quem tem Telegram, também é um grupo legal para a gente tirar dúvidas, tá? Para a gente fazer uma mentoria ali legal e criar uma rede de estudos, beleza? Ninguém tem dúvida? Pelo que eu vi, não. Gente, é isso. Essa live, ela vai ficar salva no YouTube. Eu acho que eu não deixo ela no Instagram, tenho que dar uma olhadinha aqui. Mas é isso. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam durante esse tempo. Espero que a gente possa seguir com o projeto, espero que seja produtivo e que seja um conteúdo de muito valor para todos vocês, ok? Muito obrigado, boa sexta. Sextou em casa, né? Para quem tem umas cachaçinhas aqui, vou até mostrar. Sextou em casa. E é isso. Beleza? Grande beijo, obrigado e até mais. Tchau, tchau.